Amém. Glória a Deus. Boa noite a você que está acompanhando neste exato momento aí na live. Que Deus abençoe você também grandemente, a sua casa, a sua família. Esperamos que esta noite está muito propícia para aquilo que nós viemos fazer aqui, trazer a palavra de Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que nosso espírito possa estar suscetível ao Espírito de Deus, para que haja cumplicidade para tudo aquilo que Deus tem para revelar à igreja. Amém? Quem está aí? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então, sem delongas, vamos orar primeiro, né? Não podemos fazer nada sem oração, sem pedir a direção do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, ofertado e sacrificado seja sempre a teu santo nome, Senhor, para que o teu reino venha. E vindo o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, seja na terra, seja nos céus. O pão de sábado espiritual e físico dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, e nos dê a humildade necessária para perdoar os nossos inimigos e aqueles que têm se levantado contra nós. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos, Pai, do laço do inimigo, porque teu poder e a honra seja hoje para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Quem está com a sua espada na mão, abra lá em 1 Samuel, no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Ei. Estão me ouvindo, irmãos? Está dando para ouvir? Amém. É que eu estou sem retorno aqui, eu não estou tendo a extensão da minha voz. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos. Eu peço que vocês deixem a sua Bíblia aberta. Vamos começar do versículo 22 em diante. Acharam? Então vamos lá. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Verso 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrara da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Verso 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça
um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Verso 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pode se sentar no seu lugar, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, né? De muitos. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para algo sobrenatural de Deus. Estamos aqui vivendo, né? O que é isso aqui, irmão? Bandeira. O que está escrito? É o quê? É a minha bandeira. Vamos todo mundo junto? Jeová Nissi. É a minha bandeira. Davi, irmãos, era moço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi, ele entendeu algo sobrenatural de Deus. Que para Davi chegar aonde ele chegou, ele foi preparado por Deus. Para Davi alcançar o que ele alcançou, teve um preparo. Para nós carregarmos esta bandeira, nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que ser preparados. Amém ou não amém? Mas como faço para ser preparado, irmão? É simples. É muito simples. Tenha um coração aberto para as coisas de Deus e obedeça. E Deus vai te capacitar. Amém? Algo me chamou a atenção aqui. A narrativa desse texto é uma narrativa descritiva. Alguém presenciou o fato e descreveu nos seus mínimos detalhes, para que nada ficasse por fora. O interessante aqui é que começa assim: e Davi deixou a carga que trouxera. Que carga é essa, irmão? Davi foi preparado desde moço, quando estava apacentando ovelhas de seu pai. Deus ali já estava o capacitando. Às vezes, irmão, você está fazendo algo que para você deve ser simples. Ou para as outras pessoas que estão ao seu redor, pode ser muito simples. Mas, no mundo espiritual, pode ser que Deus tenha algo preparado para você, que lá na frente você vai entender o porquê que você estava fazendo aquilo. É necessário, muitas vezes, irmãos, para estarmos dispostos a fazer a obra de Deus, nós temos que tirar fardos em cima de nós, cargas em cima de nós. Muitas vezes, cargas que nós mesmos colocamos. Nós mesmos, irmãos. E o que me chamou a atenção aqui é que quando Davi chegou no campo de batalha, a primeira coisa que ele fez, largou a bagagem que ele estava, o fardo que ele estava, e correu para a batalha. E ele chegou para os seus irmãos e perguntou se eles estavam bem. Olha só como Davi era. Davi sabia que era desprezado pela sua família e pelos seus irmãos, mas mesmo assim se preocupava com seus irmãos. Às vezes acontecem situações na sua vida, irmão, que a sua própria família vira as costas para você. Mas a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele entendeu e sabia que Deus era com ele. E que era necessário ter uma mudança de vida. Olha só, continuando aqui. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que feria este filisteu
e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Irmão, isso aqui é muita audácia. Um garoto, um jovem, de aproximadamente ali 17 a 20 anos, falando a homens experimentados de guerra. E esses homens experimentados de guerra estavam com medo. Estavam com muito medo. O interessante de tudo isso é que Deus, ele constitui situações ali que vai fazer você chegar a ser honrado. No começo a gente não entende nada, mas conforme você vai caminhando na direção de Deus, você se deixando ser usado por Deus, Deus vai te elevando em patamares que você jamais pensava em alcançar. E ele falou daquela situação com tanta autoridade, com tanta presença de Deus na vida dele, que as pessoas ouviram as palavras que ele falou e foram correr para Saul e falaram para Saul: olha, Saul, tem um jovem aí com autoridade. E Saul mandou chamar ele. Só que Saul viu que ele era um garoto, um jovem, e falou para ele: olha, você não pode lutar. Essa batalha não é para você. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Vai chegar muita gente na sua frente e vai dizer que você não é capaz. Vou dizer de novo. Vai ter muita gente que vai aparecer na tua frente e vai dizer que você não é capaz. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Tenha Davi como exemplo. Deus, ele faz daquilo que é insignificante ser grande. Aquilo que aparentemente aos olhos humanos que seja incapaz, faz ser uma pessoa excepcional. No livro de 1 Samuel 16:7, olha só: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê para a aparência, mas Deus olha para o coração. Se você tiver um coração aberto, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus, ele ama ver um coração disposto, um coração aberto. E ele vai te capacitar. Olha só. Quando Saul falou aquilo para Davi, que ele não podia lutar porque ele era moço, Davi disse para Saul: Senhor, eu apacentava as ovelhas de meu pai. Vinha o leão e vinha o urso. Tomava uma das ovelhas de meu pai. E eu ia lá, tirava da boca deles, pegava no pelo dele e o feria de morte. Deus estava capacitando Davi ali. Um rei estava sendo forjado ali. O menor da sua casa, o improvável, o insignificante, o bastardo, estava sendo forjado rei. E Davi continuou falando para Saul: e eu feri o leão, feri o urso, assim será contra esse filisteu, que afronta o exército do Deus vivo. Você está entendendo, irmão, o que é isso? Um jovem recebeu uma autoridade, irmão, que nós sabemos que foi de Deus, porque ele se propôs a lutar com um homem guerreiro, um homem experimentado em guerras. Aleluia. Porque ele entendia, Davi, que de quem estava por ele e de quem era com ele. É isso que nós temos que entender. Quem é que está com você, irmão? Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa guerra. Abra o teu coração. Deixa Deus agir por você. Deixa Deus te usar como instrumento. Deixa Deus te usar como um canal de bênçãos. Deixa Deus usar a tua boca. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.
E Saul percebeu a autoridade que vinha da boca de Davi. Porque Saul, naquele tempo, ainda tinha um pouco de sensibilidade. Imediatamente Saul chamou seu servo, veste ele com a minha armadura, com a minha couraça, bota o capacete nele. Saul cingiu ali Davi com a sua espada. Davi colocou a espada, mas quando Davi foi andar, irmão, Davi era pequeno, pequenininho. Imagine o peso daquela armadura, daquela couraça, o capacete, eu acho que dançava na cabeça de Davi. A espada, acho que quando estava aqui pendurada, encostava no chão, ele ia arrastando, porque ele era pequeno. Imagine só ele todo desengonçado andando. Imediatamente ele falou para Saul, não dá para me andar com isso. Eu não sei, nunca experimentei isso. Tira isso de mim. E aí Saul tirou. Deixa eu lembrar você de algo. Que antes da gente construir algo, é necessário desconstruir. Antes de nós construirmos algo na nossa mente, intelectualmente, filosoficamente, é necessário desconstruir. Vou perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Deus existe? Deus existe? Deus existe, irmão? Pois eu digo para vocês, Deus não existe. Deus não existe. Sabe por que Deus não existe, irmão? Porque Deus, ele já é. Você não entendeu, né? Deus, ele não existe porque ele já é, irmão. Porque se algo vir a existir, é porque foi criado. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus, irmão. Se ninguém criou Deus, então Deus já é. Ele fala, eu sou. Deus, ele não existe, irmão. Ele já é. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,17. E ele é, antes de todas as coisas subsistem por ele. Deus, ele sabe estar no controle de tudo, irmão. Deus, ele está no controle de tudo. É por isso que ele sabia que Saul não era uma boa escolha para Israel. Deus, ele só permitiu porque o povo pediu muito. O povo clamou por um rei. De tanto o povo clamar, o Senhor permitiu, vocês querem um rei, está aí. Mas ainda não era o rei que Deus queria para Israel. O rei estava sendo forjado, estava no forno. Aleluia. Antes, irmão, de procurarmos entender a palavra de Deus, nós temos que vivê-la. A gente perde muito tempo tentando, estudando, procurando entender a palavra e esquecemos de vivê-la. Nós temos que viver a palavra, irmão. Procure viver a palavra. Procure viver aquilo que está escrito. Isso aqui é o manual do ser humano, aleluia. Quem está aí? Quando nós nos alistamos para o exército de Cristo, irmão, e dizemos para ele, estou pronto, Senhor. Estou pronto para guerrear. Você está pronto, irmão, para fazer com que o reino das trevas recue contra as famílias? Aí você fala, estou pronto, Senhor. Então Deus vai te capacitar. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Foi isso que ele fez com Davi. Quando ele viu um coração aberto e disposto, Deus capacitou Davi. Deus deu tudo o que ele precisava. Equipou ele de tudo. Irmãos, para sair a guerra,
obviamente, como bom soldado, nós vamos enfrentar aflições lá na frente. Vai ter momentos que nós vamos nos sentir encurralados, vai ter momentos que nós vamos nos sentir cercados pelo inimigo. Numa guerra é isso mesmo. Vão ter situações ali na tua vida que você vai se deparar, que você vai achar que não tem solução. Porque nós somos seres humanos. Mas nós não podemos esquecer de que o Senhor dos Exércitos é conosco. E de que Ele guerreia nossas guerras. Ele guerreia as nossas guerras. Ele guerreia as tuas guerras. Ele é contigo, aonde quer que andares. Então, irmão, que guerra é essa que nós enfrentamos todos os dias? Que guerra é essa? Hein? Vou ter que sair no braço com Satanás? Vou ter que lutar com ele? Me agarrar com ele? Não, irmão. Não é esse tipo de guerra, não. Quando nós nos alistamos no exército de Cristo, irmão, a grande batalha que nós vamos enfrentar é você permitir abrir a sua boca e falar em nome de Jesus Cristo às pessoas que precisam. Essas são as nossas armas. Quando nós nos alistamos no exército de Cristo, nós nos permitimos ser usados como instrumento, como um soldado, para ir à frente de batalha, pregando o Evangelho, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. As aflições, irmão, que as pessoas sofrem hoje em dia, geralmente são as aflições de almas e não físicas. Entenda isso, irmão. Muitas vezes as pessoas estão doentes fisicamente, mas é porque a sua alma já vem doente há muito tempo. E quando a alma ela vem doente, irmão, o reflexo dessa doença da alma vem se refletir no corpo físico. Aí vem as doenças psicossomáticas, aí vem as doenças patológicas, porque a tua alma está doente, e quando a nossa alma está doente, o corpo padece. E mesmo assim, nós temos muitos soldados pedindo dispensa desse exército. Tem muitos soldados que se alistam no exército de Cristo, mas estão pedindo dispensa porque não estão suportando a carga, muitas vezes porque o Senhor Jesus alertou e disse, no mundo tereis aflições. Mas ele continua, tem de bom ânimo. Eu venci, também vocês vencerão. Aleluia, quem está aí? Dá um glória aí, irmão. Você sabe, irmão, que tem muitos soldados escolhidos do Senhor e que ainda não estão salvos? Tem muitos soldados aí, escolhidos do Senhor, que ainda não estão salvos. Gente escolhida que ainda não foi salva. Você sabe por quê, irmão? É porque ainda ninguém pregou para eles. É porque eles estão esperando por mim e por você. Eles estão querendo um coração disposto que vá lá e falar do amor de Cristo para eles. São escolhidos porque o Senhor já colocou no coração deles. Eles têm um coração aberto para o Evangelho. Mas é necessário que nós venhamos nos se dispor a meter a mão no arado, ir lá fora e trabalhar e fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho, irmão. Tem pessoas que caminham a passos largos para o inferno. E o Senhor nos deu armas. Efésios 6:11. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O Senhor nos dá instrumentos, Ele nos dá armas, irmão. Mas de todas essas armas, a principal está lá em Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação, irmão, porque sem salvação não adianta. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas duas são as principais.
que caminham juntas, a salvação com a pregação do Evangelho. Em Apocalipse 12, 10, você sabia que... Eu vou desmistificar algumas coisas, irmão, que eu espero que você entenda. Nós temos que parar com isso de dizer que tudo que acontece com a gente, de ruim, às vezes é o diabo. Ah, porque o diabo, eu tropecei na pedra, foi o diabo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe o lugar preferido de Satanás, onde ele gosta de ficar? Está lá em Apocalipse 12, 10. Satanás, ele gosta de ficar diante da face do Senhor, nos acusando de dia e de noite. Nós temos que desmistificar isso aí. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, irmão, no seu coração você já é salvo. Sabe por quê? Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Ele te deu, é de graça, então ele não toma de volta. Aleluia! E se ele te deu, irmão, a salvação, então ele te adotou como filho. Eu não ouvi nenhum glória a Deus aí. Vou dizer de novo. Quando você aceita Jesus, ele te dá a graça, que é um favor não merecido, que é a salvação. E automaticamente ele te adotou como filho. Se ele te adotou como filho, meu irmão, o diabo não pode te tocar. Sabe por que o diabo não pode tocar? Só se for com a permissão de Deus. Porque ele é teu pai. E qual é o pai que vai querer o mal para o filho? Olha só. Aguça os teus ouvidos aí. Observe. O que Deus fez a Davi o capacitou desde a sua mocidade. Por quê? Porque Davi obedecia a Deus. Um jovem enfrentando um homem de aproximadamente 2,83 metros de altura. Quase 3 metros de altura. Com uma couraça que pesava 58 quilos. E a ponta da lança dele, deste tamanho, pesava 8. Não era Deus que estava com ele, irmão? Porque ele obedecia a Davi. Quando Saul colocou ali a armadura, o capacete, e aí cingiu ali Davi com a sua espada, houve uma transferência de unção. Sabe por quê, irmão? Vou lhe dizer isso. Recebe aí no teu lugar. Foi necessário que Davi recebesse uma unção de guerreiro. Vou repetir. Para Davi enfrentar Golias e ganhar de Golias, era necessário que ele recebesse uma unção de guerreiro. Porque antes dele ter recebido essa unção, ele era só pastor de ovelhas. Mas para ele vencer Golias, ele recebeu uma unção de guerreiro. E quando Saul vestiu ele com o capacete, e vestiu com a couraça, e botou a espada, ele recebeu uma unção de guerreiro. Aleluia! Quem está aí? Observamos na Bíblia, irmão, há várias comparações de relatos de transferência de unção. 2 Reis, capítulo 2, quando Eliseu pegou a capa de Elias, ele bateu com a capa no rio, o rio se abriu. Deus precisava usar isso? Não. Mas por que o Deus usava objetos? Para que o povo visse, observasse. Aqui a autoridade agora estava sobre ele. Houve uma transferência de unção. E detalhe, dobrada. Gênesis capítulo 14, verso 19. A Bíblia diz que Abraão lutou com 5 reinos e venceu os 5 reinos para resgatar seu sobrinho Ló. Pegou os despojos dos 5 reinos. E foi até a presença do rei Melquisedeque. Chegando diante do rei Melquisedeque,
Rei Melquisedeque era sacerdote. Detalhe, ele não era hebreu. Mas ele já tinha recebido a palavra. E era um sacerdote do Senhor. E a Bíblia diz que quando Abraão chegou lá, Rei Melquisedeque foi receber Abraão com pães. Foi lá com pães, com água, com vinho, foi dar para ele e para os seus soldados ali. E Abraão foi só com seus filhos nascidos, lá dentro da sua tribo. A Bíblia diz que Abraão reconheceu em Melquisedeque um sacerdote. Ele pegou todos os despojos dos 5 reinos e entregou para o sacerdote. Olha o que é isso aí, fidelidade a Deus. Automaticamente Melquisedeque estendeu a mão sobre Abraão e o abençoou. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele recebeu a unção de sacerdote, Abraão. Até então, Abraão ainda não tinha levantado nenhum holocausto, nenhum sacrifício. Mas depois que ele estendeu a imposição de mão de Melquisedeque, ele passou a fazer. Atos 7:58. Estevão foi apedrejado, primeiro diácono. A Bíblia diz que quando ele estava pregando lá, os fariseus pegaram ele, arrancaram suas vestes e jogaram aos pés de quem? Saulo de Tarso. Transferência de unção. Um jovem Saulo de Tarso estava apreciando Estevão sendo apedrejado e jogaram as vestes nos pés de Saulo. E sabe quem era Estevão? Um diácono que pregava para gentios. E o que aconteceu com Paulo? Começou a pregar para gentios. Aleluia, eu já vou encerrar, irmãos. Entenda. Temos que entender que estamos em constante guerra e somos participantes de uma santa convocação. Temos que executar nossa convocação, porque tem pessoas indo para o inferno. Davi não se conformou, irmãos. O exército de Deus vivo afrouxando com medo. Entenda. Quem é por você? Quem está em você? Você sabe quem é por você e quem está em você, irmão? Bata no seu peito assim. O Espírito Santo. Bata no seu peito. O Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. Bata, meu. O Espírito Santo está em mim. E quem é o Espírito Santo, irmão? É Deus. Deus está dentro de você. Deus escolheu habitar dentro de você. E Ele te deu autoridade. Vou lembrar você de algo e já vou encerrar. Nós somos o argumento de Deus para o universo. Você é o argumento de Deus para o universo. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versos 6 e 8, a Bíblia diz que Deus ele reuniu ali os seus filhos celestiais. E Satanás chegou lá. Porque também Satanás era filho. E a Bíblia diz que Satanás veio de rodear a terra. Antes que Satanás abrisse a boca, Deus falou algo dizendo: observaste, meu servo Jó, homem íntegro, honesto, que se afasta do mal, temente a mim. Deus foi logo elogiando, quebrando a banca dele. Aí Satanás disse: mas também tu desse tudo para ele, Senhor. Aí Deus permitiu que ele tocasse nos bens de Jó e na sua família, menos na sua vida. Nós somos o argumento de Deus para o universo. Deus ainda não destruiu esse planeta. Não por causa das florestas. Não por causa dos animais. Não por causa dos mares bonitos, belos. Deus ainda não destruiu esse planeta por causa de mim e de você. Quem está aí? Então entenda, irmão. O livro de Êxodo 15:3, o Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus da confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E agora, irmão? Deus é de guerra ou é de paz? Hein, pastora? Deus é de guerra ou é de paz?
Está dizendo aqui, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. Então Deus é de guerra ou é de paz? Hein? E agora? Como a gente explica isso? Eu respondo para você. Depende de quem está inserido num contexto histórico da palavra e contemporâneo. Depende de quem está constituído. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deixa eu dizer para você. Deus, ele não ama guerra. Deus, ele não anda com uma arma matando. Deus não tem prazer em matar, irmãos. Deus, ele tem prazer na justiça. Quando Deus abriu o mar para Moisés passar com o povo, entenda isso. Deus não quis matar os egípcios. Eles que quiseram e foram para a morte. Porque Deus deu 10 oportunidades para eles se arrependerem. E eles não quiseram, ignoraram. Deus mandou Moisés e Arão falar para eles, liberte meu povo, liberte meu povo. E deu 10 oportunidades ao povo do Egito. E eles não quiseram. E quando Deus finalmente libertou o povo, que eles passaram pelo mar, o exército egípcio foi atrás. E Deus teve que fechar. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então quer dizer que Deus é de guerra, irmão? Deus, ele não é de guerra. Deus é Deus de paz. Mas quando envolve um filho dele, eu vou repetir. Quando envolve um filho dele, ele defende. E quando ele defende, os inimigos perdem. Quando ele defende, os inimigos perdem. Consequência, os filisteus também sabiam da história do Deus de Israel, mas intentaram contra o povo de Israel. Consequência, um gigante perdeu a cabeça e o povo foi derrotado, os filisteus. Lembre-se, Deus está no controle de tudo, sempre esteve e sempre vai estar, irmão. Deus está no controle da vida material, Deus está no controle da vida espiritual, Deus está no controle do firmamento e dos astros. Jesus só levantou a mão para cima e a tempestade se acalmou, o vento parou. Os discípulos disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Espiritual. Deus está no controle da tua vida espiritual, meu irmão. Deus está no controle dos anjos e de Satanás. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Nada, meu. E Deus está no controle do firmamento. A Bíblia diz que quando Josué foi pelejar contra os amorreus, o sol parou e a lua parou durante um dia. Aleluia. Deus é poderoso para fazer muito mais na tua vida. Lembre-se disso, irmão. Lembre-se disso. Se alguém tentar contra a sua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu negócio, contra a tua vida espiritual, lembre-se que você tem um pai.